bem, são 11 horas e 47 minutinhos, 11 horas e 47 minutos. Eu quero trazer uma palavra aqui para você que está ligado com a gente, acerca de um versículo que veio aqui para mim. Eu quero compartilhar com você, que acredito que Deus ele vai falar com você de uma forma muito poderosa. Está no livro de Mateus, capítulo 21, e o verso de número 14, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Ao longo da minha vida, né, eu ouvi algumas pessoas, alguns pregadores até mesmo renomados, dizer assim, que Deus tem os seus queridinhos, né? Não sei se você já ouviu essa expressão em algum lugar, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso de um determinado pregador, eu levei um choque muito grande, né? Porque eu tinha pouco tempo de fé e eu falei assim, meu Deus, o que será que eu posso fazer para ser o queridinho, a queridinha de Deus? Na época foi uma confusão mental muito grande. Por isso que eu acho que eu percebo, né, que não é de agora que as pessoas, às vezes na empolgação, na emoção, levantam falsas doutrinas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque isso não existe, né? Não existe os queridinhos de Deus. Ah, pastor, então, como assim esse negócio que todos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? O que esse texto está querendo dizer? Quando eu olho para esse texto, e você não tem que ler só um versículo, mas você tem que também procurar os contextos. Você vai ver que, desde quando Jesus ele esteve nessa terra, ele colocou os pés nessa terra, o papel dele foi conectar o homem com Deus novamente. Né? O homem estava totalmente desconectado com Deus, existia muitos regimentos, muitas coisas que que faziam com que as pessoas vissem Deus como um tirano, né? E as pessoas acabavam criando as suas próprias doutrinas, as suas próprias, enfim. E quando você olha para a vinda de Jesus, quando Jesus ele começa a estabelecer o seu ministério, quando ele começa a quebrar aquela construção que foi feita, né, que acabou distanciando o homem de Deus, você percebe que os doutores da lei, os fariseus, os homens que se achavam muito conhecedor, eles perseguiam a Jesus. Onde Jesus estava, eles estavam juntos para ficar analisando, observando. E sabe o que é o interessante? É que você percebe que Jesus, ele vem desconstruindo tudo isso. Ao mesmo tempo que ele desconstrói, ele tenta ensinar. Não só o público que queria ouvir, mas aqueles também que não estavam dando interesse para ele, que eram os fariseus, né? Ele tenta abrir os olhos daqueles homens, mas eles já tinham suas próprias convicções. Eles já tinham seus próprios entendimentos. Você vai perceber quando Jesus ele vai quebrando os protocolos, ele vai tocando em pessoas que não era para tocar, que as leis diziam que não era para tocar, se aproximando de pessoas que as leis diziam que ele não podia se aproximar, conversando com pessoas que a lei dizia que ele não podia conversar. Você percebe que em tudo isso existe uma manifestação do poder de Deus, justamente para que o homem visse que aquilo literalmente era o Senhor fazendo. Então, quando você olha para esse texto dizendo muitos são os chamados, sabe o que está querendo dizer? Muitas são as pessoas que recebem a palavra de Deus, mas poucos são aqueles que abrem o seu coração. Muitas pessoas são alcançadas com o Evangelho. Muitas pessoas são tocadas pelo Evangelho, mas poucas delas querem um compromisso literalmente com Deus. As pessoas elas precisam entender, nós precisamos entender que tudo aquilo que me distancia de Deus, eu não posso estar conectado a Ele. Eu não posso estar conectado a ela.
tudo aquilo que vai fazer com que eu me distancie do chamado de Deus para minha vida, dos propósitos de Deus para minha vida. Eu preciso ter muito cuidado. Eu ouvi uma pessoa dizer assim que quando ele começou um ministério de itinerância, hoje já está bem pouco, né? Isso, né? Mas uma pessoa diz para mim assim que quando ele começou a pregar fora, ele começou a ter contato com muitas pessoas que no altar era uma bênção, Deus usava poderosamente. Quando descia do altar, tinha práticas mundanas. E olha qual que é o problema de você não ter uma identidade cristã, uma identidade espiritual, né, construída dentro de você. O grande problema é que essas pessoas, elas são fáceis de ser manipuladas. Muito fáceis de ser manipulada. E ele disse que ele começou a ter contato com essas pessoas, começou a conviver com essas pessoas, e automaticamente essas próprias pessoas começaram a inserir ele nesse mundo. Olha só. Começou a apresentar para ele esse mundo obscuro. E como ele via, isso são palavras dele, né? Como ele via essas pessoas lá pregando, descendo fogo do céu, e descia do altar, e parecia que estava tudo bem, ele falou que ele começou a entrar na onda, né? E sabe o que é isso? É o medo da rejeição. Há muitas pessoas que têm o medo de ser rejeitado, ele acaba, para ser aceito, acaba sendo como essas pessoas, fazendo o que elas fazem. E você precisa entender uma coisa. Jesus, ele foi muito rejeitado, mas nem por isso ele se envolveu na mesa dos escarnecedores para ser aceito, porque ele sabia qual era o seu propósito, o seu objetivo, a sua meta. Ele sabia que o tempo dele era curto na terra e que essa vida é só uma passagem. A eternidade não é aqui. E é isso que as pessoas não entendem. A eternidade ou é com o Senhor ou é com o diabo. Simples assim. Agora as pessoas, elas acham que elas são eternas. E elas vivem nesse mundo como se fosse ficar o resto de uma vida aqui. Apegada com as coisas desse mundo. Atrelada às coisas desse mundo. E nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito pouco preocupadas, mas muito pouco mesmo preocupada com a sua vida de santidade, com exercer o seu ministério, fazer alguma coisa para o reino de Deus, levar a semente do evangelho. Há muitas pessoas, irmãos, com o coração literalmente fechados. Então, pastora, você está dizendo que, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que abrem o coração para o propósito de Deus? Com certeza. Não tenha dúvida. Por que a Bíblia diz, meu irmão, que haverá uma grande surpresa no julgamento final? E tem até alguns exemplos que é citado para justamente a gente conseguir visualizar mais ou menos como vai ser. Apocalipse diz assim que muitos vão chegar perante o tribunal e vai dizer o quê? Eu curei em seu nome. Expulsei demônios em teu nome. E qual que vai ser a fala de Jesus? Quando você lê aquilo, te arrepia. Apartai-vos de mim, maldito, porque não te conheço. Porque há muitas pessoas que recebem a palavra no seu coração, mas não deixa criar raiz. Porque sabe que vai ter que renunciar a algumas coisas. Porque sabe que vai ter que renunciar a amizades. Sabe que vai ter que renunciar a rodinhas de conversa. Sabe que vai ter que renunciar a ambientes. Você sabe disso, que você vai ter que olhar para esse amigo teu aí e vai ter que dar tchau. Porque hoje, agora, nesse momento, você não tem estrutura para ter amizade com essa pessoa, porque ele te influencia para um monte de coisa. Para um monte de coisa que te distancia do propósito de Deus.
Você sabe que você vai ter que renunciar a muita coisa. E aí que está o negócio. Há muitas pessoas que não querem renunciar. Porque a renúncia, ela dói. Ela machuca. Mas você precisa entender que a ferida que Deus faz, Ele cura. Ele cura. Talvez aí do outro lado você pode dizer assim, mas pastora, eu já sou sozinho. Eu tenho que renunciar a isso. Pastora, eu já sou sozinho. E eu vou ter que renunciar a essa amizade. Essas mesas que eu frequento, esses ambientes. O que vai ser de mim? Ei, se te distancia do propósito de Deus, renuncia. É melhor você estar só do que mal acompanhado, não diz assim um ditado popular? Você está entendendo? Sozinho você não vai ficar. O Espírito de Deus vai estar com você. Mas nós precisamos entender que a igreja está sendo levada a um tempo. A um tempo de santificação. Agora de manhã eu estava lendo uma notícia em que existe uma possibilidade de ter um terremoto. Eu acho que é no Japão. Acredito que você deve ter visto isso. Eu acho que é no Japão, se eu não me engano. Que eu li agora de manhã. Que existe aqui, está aqui comigo. Japão prevê um mega terremoto que pode matar até 300 mil pessoas. Agora, olha a notícia. E dar prejuízo trilionário ao país. Quando você amanhece, meu irmão, e você lê uma notícia dessa, a quem você atribui isso? Se não a vinda de Jesus? Sabe o que é isso, meu? 300 mil pessoas? Ah, mas tá lá no Japão. Nós estamos no Brasil. Ô, meu irmão. Seja bobo não, hein? Vamos ser inteligente. Isso aqui não é só no Japão. Não é só no Senado. Nós estamos à mercê de acontecer muitas coisas nos próximos meses. Nos próximos meses. Você que lê notícia, que assiste jornais, você deve ter visto os rumores de coisas que estão para acontecer. É tempo de despertar, meu irmão. Nós estamos no mês de abril. Mês de abril. No mês 4. E desde o mês 1, quantas tragédias que tem acontecido. Quantas coisas que tem acontecido. São sinais eminentes que Jesus está às portas. Aí eu pergunto para você. Até quando você vai ficar aí cocheando em dois caminhos? Hã? Você está achando que essa vida aqui é eterna? Aqui não é eterno, mas tem um lugar que vai ser eterno. Para você e para mim. O que você escolhe? Na eternidade com o Senhor? Ou na eternidade com o diabo? Nós temos que, acordar, irmãos. Acordar. O mundo oferece muitas coisas. Mas muitas coisas. Você olha para as coisas do mundo, irmão, é assustador. Eu estava vendo uma outra notícia de casais em um parque meio isolado, os matos meio alto lá do parque. Aí encostou 2 carros, desceu alguns casais, fazia orgia ali. Aí alguém, não sei quem, pega um celular e filma e denuncia ao ar livre. Olha o nível que tá chegando as coisas. Olha o nível, irmão. 4 casal. Aí na descrição dizia que eles tiveram relação sexual ao ar livre.
Olha as coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo nesses últimos dias. Olha se não é a vida de Jesus. As pessoas estão cada vez mais, irmãos, inclinado para a carne. Cada vez mais inclinado para a carne. Destruindo as suas famílias por causa de 5 minutos de prazer. Destruindo o seu casamento por causa de uma tela de telefone celular. Olha as loucuras que tem acontecido. Nós precisamos, irmãos, nos guardar, nos blindar, porque o diabo, ele tem feito coisas terríveis, terríveis, porque o homem está dando oportunidade, o homem está abrindo a porta da sua casa, o homem está abrindo os portais, sabe de que forma? Através de um telefone celular. Através de redes sociais, destruindo casamentos, destruindo crianças, filhos. Eu vi um testemunho de um pastor num podcast, que ele disse que ele estava tentando ajudar um casal. E o problema desse homem era a pornografia. E ele disse que o homem dizia que não conseguia se libertar e ele não fazia nenhum esforço. O pastor falou que percebia que ele não fazia nenhum esforço. Até que ele sumiu da igreja. A mulher ficou ali firme, sofrida. E o cara meio que deu uma sumida da igreja. De repente ele marca com o pastor, desesperado. O pastor falou, pronto, a irmã desistiu, né? Deve ter falado que não aguenta mais e mandou o cara carpir. O cara no desespero entra na sala pastoral, dobra o joelho e começa a chorar. E o pastor fala, meu Deus, tá tudo bem, irmão? Calma, fica tranquilo. Na mente do pastor, a mulher largou dele, desistiu. De repente ele consegue se recompor. O pastor fala assim, o que foi, querido? O que eu posso te ajudar? Ele falou, pastor, agora eu consigo enxergar que eu destruí a minha casa. O pastor falou para ele, por quê? O que aconteceu? Peraí, a sua esposa saiu de casa? Não. Pior do que isso. Ele falou, pior do que isso? E ele chorava. E o pastor pegou uma água, disse que tentou acalmar aquele homem, e o homem chorava muito. Ele disse, pastor, eu vi a minha filha de 14 anos se masturbando dentro do quarto e assistindo um filme pornográfico. O pastor conta nesse podcast que ele sentou. Ele ficou sem reação. E aquele pai gritava, dizendo, Deus, eu sei que eu sou culpado. Eu sei que o teu servo falou que eu trouxe esse demônio para dentro de casa. Ele disse, pastor, que cena horrível. Pastor, eu não acredito nisso, que fui eu que causei tudo isso. Eu tô toda arrepiada aqui, irmãos. Que quando eu assisti isso ontem, é um trecho que apareceu pra mim no Instagram. Irmão, eu me arrepiava vendo aquilo, aquele pastor contando. Mas eu me arrepiava. Porque aí eu falo, meu irmão, ei, quando é que você vai largar essa pornografia? Quando é? Quando é que você vai parar com isso? Olha a história desse homem. Chegou em casa, ele viu a filha. A cena que ele assistiu é a cena que talvez aquela filha deve ter visto quantas vezes esse homem não tinha presenciado. Talvez essa moça só reproduziu o que ela assistiu no pai. E olha a destruição dentro da vida, da alma dessa moça. Destruição. Imagina o coração dessa moça. Olha a figura de homem que foi apresentado para ela. Olha a figura.
estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, irmão. E agora, mais do que nunca, o diabo vai querer inflamar. Vai querer destruir os nossos filhos. E nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos fazer parte dos chamados. Nós temos que fazer parte dos escolhidos. Quem são os escolhidos, pastoras? A pastora. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Como assim? Ei, quando a Bíblia diz que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, sabe o que ele quer dizer com aquilo? Você pode ver que vem depois da história da mulher samaritana, esse texto. Sabe por que vem depois da história da mulher samaritana? Porque quer dizer que os verdadeiros adoradores, os escolhidos de verdade, são aqueles que aceitam os seus erros, que olha para os seus defeitos, que olha para o seu pecado e não fica com essa capa de religioso, de que está tudo bem, com essa carinha de abandonado, com esse jeitinho de rejeitado, fazendo essa ceninha. Não! Os verdadeiros adoradores é aqueles que fazem como aquela mulher fez. É verdade. Tô errada. Senhor, mas eu quero mudança. Eu quero libertação. Ei, os verdadeiros adoradores é aqueles que aceitam a correção de Deus e mudam a sua vida. Mudam a sua vida. Mudam o seu jeito de falar. Até quando você vai ficar falando palavrão? Até quando você vai falar mal da vida dos outros? Sentar nessa rodinha do capeta? Porque quem está lá no meio dessa roda é o diabo. Até quando você vai ficar com a mão nesse telefone? Falando mal da vida dos outros? Até quando, igreja? Até quando nós vamos ser desse jeito? Julgar, tacar pedra. Os verdadeiros adoradores, os escolhidos do Senhor, reconhecem os seus erros, traz para si a responsabilidade e diz: eu quero e eu vou mudar. Eu vou mudar. Agora você vê aquele pai prostrado nos pés do pastor, desesperado, querendo uma libertação. Esse é o grande problema, irmão. Tem muitas pessoas que acham que o pastor tem uma vara de condão, que tem uma varinha de fazer mágica, que você, quando vir, o pastor vai fazer assim, ó, pum, tá tudo, tá liberto, tá transformado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que olhar para dentro de nós. O que é que precisa ser mudado em mim? O que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor a cada dia? Agora nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas sabem treinar muito bem ao outro mudar os seus comportamentos. Fala muito bem, mas a sua casa está destruída. A sua casa está caindo. Tem divisão nessa família. Tem separação entre os filhos. Tem muita coisa que são sinônimo da vida espiritual que você está carregando. Tem muitas coisas acontecendo dentro da sua casa, na sua vida, no seu casamento, que tem tudo a ver com a vida espiritual que você está levando diante de Deus. Agora, por que não olhar para isso?
e buscar uma transformação, e buscar uma mudança, e buscar uma libertação. O que é que Deus vai precisar fazer? O que é que Deus vai precisar permitir para que haja um despertamento? Sabe por que você parou nessa live? Porque Deus, Ele quer entrar com a misericórdia. Sabe por que você está me ouvindo agora aí no rádio? Porque Deus quer entrar com a misericórdia. A partir de hoje. A partir de hoje. O segredo da libertação é você deixar de fazer aquilo que te distancia de Deus. Deixar de fazer aquilo que te distancia de Deus. E se aproximar do propósito do Senhor. De que lado que você está? Dos chamados ou dos escolhidos? O que é que você decide hoje? Ficar em cima desse muro? Só visitando igreja? Ah, me decepcionei demais com igreja, não sei o que. Ah, chega de nhenhenhê. Tem muito crente mimimi. Como se ele fosse o cara. Como se ele fosse o perfeito. Igreja é igual família. Dentro de uma família tem as pessoas que são gente boa, mas tem aqueles que são curvinha de rio. Não tem ninguém perfeito. Na igreja é a mesma coisa. Tem aqueles que estão lutando para viver uma vida de santidade, mas vai ter aquele que é o joio no meio do trigo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Aonde você está? De que lado você está? Dos escolhidos ou dos chamados? Você precisa decidir. Se você está do lado dos chamados e Deus está ministrando no seu coração, é tempo de se posicionar e de ser o escolhido, o separado para uma grande obra, o separado para as nações. Lembra do profeta Jeremias? O separado para ser profeta, o separado para levar a semente do Senhor. Os separados para uma grande obra. Eu quero orar pelo seu coração, meu irmão, porque ainda dá tempo de você decidir. Notícias como essa que está assustando o pessoal. Ah, meu Deus do céu, e esse terremoto no Japão que vai matar 300 mil pessoas, essa possibilidade. Ai, meu Deus do céu. Ai, só tem medo quando vê essas notícias? Daqui a pouco o seu celular vai encher de informações de coisas piores que vão acontecer. E aí, como é que está a sua vida com Deus? Como que está a minha vida com Deus? Como que eu vou receber essa informação? Como que eu vou receber? Será que eu vou estar com medo de morrer? Porque eu não sei se eu estou bem com Deus, né, pastora? Eu não sei, então arruma a tua casa. O escolhido não tem medo da morte. O escolhido, ele almeja para estar com o Senhor na eternidade. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse coração que foi alcançado nessa manhã. Esse homem, essa mulher que foi ministrado por essa palavra. Espírito de Deus, visita esse coração. Visita. Visita esse coração que quem sabe está inclinado para o arrependimento. Que sabe que precisa de mudança, de transformação. E talvez ele tenha tido dificuldade, mas hoje a palavra sacudiu ele ou ela,
E ele está aí fazendo uma oração, Senhor. Quem sabe com lágrimas nos olhos, dizendo: Pai, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais isso. Espírito de Deus, entra em ação. Fortalece essa mente, esse coração, para ele não voltar atrás. Porque o diabo vai vir. Vai querer puxar. Vai querer travar. Vai querer impedir. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estenda suas mãos com poder, com autoridade. Estenda, Senhor. Quebra todo o jugo do diabo, toda a opressão, toda a investida do inferno contra esse coração. Que essa palavra continue ruminando nesse coração, para que ele possa entender o seu propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Em que lugar que você está? Dos escolhidos ou dos chamados? Fica com essa palavra. Amém? Um beijo no teu coração, fica com Jesus. E amanhã, 11 horas da manhã, estamos juntos aqui de novo, se Deus quiser, em nome de Jesus, e Ele quer, né? Se nós não estivermos aqui amanhã de manhã, se Jesus voltar, nós nos encontraremos com Ele lá na eternidade. E eu te vejo lá também, em nome de Jesus, tá? Um beijo, tchau, tchau.